ficou de cameraman hoje? Não tá todo. O oficial não veio. O oficial não veio. Com esta aula, nós concluímos o nosso curso sobre Otelo. E entramos nas nossas férias. O curso do segundo semestre começa no dia 8 de agosto e nós vamos estudar os novíssimos. Novíssimos são as últimas coisas, em latim, novíssimos, o final. Nós vamos estudar o que é a morte, a natureza da morte, o juízo, depois o inferno, purgatório e paraíso, e depois olhar a ressurreição final e o estado deste mundo depois da ressurreição final. Já prometo que o que eu não souber eu vou inventar. O que tiver qualquer... Depois, o Tali sempre pede que eu adiante a bibliografia. Eu vou ver se faço com os outros padres uma listinha de bibliografia, tanto para conseguir para a livraria, quanto para a leitura dos senhores. Mas, falando ainda de Shakespeare, a conferência final de conclusão do ano vai ser um comentário da obra A Tempestade, de Shakespeare. Então, essa eu recomendo a leitura. Pois bem, nós entramos... Juliana, prepare alguma pergunta, porque o Thales não está. Isso é uma barbaridade. Então, eu vou ler. Nós vamos fazer essa conclusão a modo de artigo da Suma, de Santo Tomás. Utrum conveniente Shakespeaream opera leguntur a católico tradicionalista. Se... É um latim macarrônico, assim, é uma barbaridade esse latim. Se as obras de Shakespeare devem ser lidas convenientemente, se convém, se é conveniente, que um católico tradicionalista leia as obras de Shakespeare. Videatur quod non. Pareceria que não. Nós vimos as objeções no começo do curso e eu retomo elas agora. Shakespeare, se nós olharmos com calma, não tem nem uma obra religiosa, não tem nenhum tema religioso, não tem nenhuma obra própria com algum texto sagrado, com alguma história da Sagrada Escritura, como eram as peças de teatro. Ele é um escritor de teatro, mas o teatro medieval católico encenava os famosos, como é que chamavam? Os autos de fé, os autos sacramentais. Shakespeare é um renascentista. Shakespeare, diz a objeção, né? Não caiam nela, mas diz a objeção, basta olhar o título das suas obras. Ele é um homem... Se você entra num museu e vai ver os quadros medievais, você vê Nossa Senhora, o Menino Jesus, você passa todas as cenas sagradas, religiosas, você entra no período renascentista, começam a desaparecer os temas sagrados. Ora, Shakespeare é um renascentista pagão,
E o modo com que ele olha os assuntos é com uma atitude no limite do imoral. É uma objeção. Segunda objeção. Mesmo que não fosse tão grave assim, padre, é perder tempo. Nós somos homens sérios, que vivemos um tempo grave. Nós estamos em guerra. Nós estamos no momento mais grave da história, que exige de nós heroísmo. E o senhor quer que a gente fique lendo comédiazinha? A megera domada? Você quer que a gente vá ler essas bobagens para dar risada? Shakespeare é um homem de comédias, é um homem... Tá bem, nós lemos uma coisa trágica aqui, mas é trágico, desesperador, desesperante, a morte do Otelo, não tem nada mais tenebroso. Nós não podemos perder tempo, nem desviar nossa atenção com bobagem. A gente não pode perder o nosso tempo, a gente tem que se dedicar a coisas sérias, importantes. Objeção. Terceira objeção. Shakespeare sempre foi reclamado como um autor protestante do mundo inglês anglicano. O senhor o apresentou como um católico, mas como pode ser que o mundo moderno admire a Shakespeare? Esse mundo desastroso, que nós estamos no antagonismo completo deste mundo, como é que a gente tem um herói comum? Como é que esse mundo desastroso aplaude a Shakespeare e a gente também aplaude a Shakespeare? Na verdade, Shakespeare é um homem de espírito moderno, de espírito protestante, tanto quanto esse mundo moderno. Sed contra. Deixamos as objeções, vamos respondê-las no final, mas sed contra, eu duvidei muito que autoridade, que texto, que referência usar como autoridade de que Shakespeare é um autor confiável, um autor católico. Eu encontrei muitas referências, citações, tanto do mundo católico como do mundo protestante, dizendo que Shakespeare é católico, dizendo que Shakespeare não representa o mundo. Mas, se os senhores me permitem, a citação mais interessante que me pareceu que serviria como um sede contra é um texto do Chesterton. Ele tem um livro dedicado ao catolicismo de Shakespeare. Muito, muito interessante. Num dos artigos, Chesterton diz: "Nearly all Englishmen quase todos os ingleses ou são shakespearianos ou miltonianos, que seguem a estrutura do autor John Milton. I do not mean, eu não quero dizer com isso, de que eles admiram um ou outro, porque todo mundo que tenha um mínimo de bom senso deve admirar ambos enormemente. E o do Fetter, só um parêntese, Milton é a essência de um autor protestante e, no entanto, é extraordinária a sua obra. É uma obra realmente genial. Mas, fecha parênteses. O que eu quero dizer é que cada um deles representa algo no fazer, no make-up of England, no que formou a Inglaterra.
e que essas duas coisas são antagônicas e que é impossível não ser secretamente de um lado ou de outro. É engraçado porque ele consegue descrever exatamente essa dicotomia do mundo inglês. Shakespeare representa o católico e Milton o protestante. Sempre que Milton fala de religião, é da religião de Milton. Chesterton gosta de brincar com as palavras, mas cuidem o que ele está dizendo. Sempre que Milton fala da religião, ele fala da religião de Milton. A religião que Milton fez, que Milton criou. Sempre que Shakespeare fala de religião, o que é relativamente raro, ele fala da religião que o fez. Sim. Shakespeare foi... o que ele está querendo dizer? Que Shakespeare é fruto do catolicismo. Todos os elementos centrais do que Shakespeare fala, diz, tem sua raiz no catolicismo. Milton, ao contrário, como todo protestante, ele que produz a sua opinião religiosa. Uma vez o padre Joaquim Cortez, ele estava pregando no púlpito e tocou um telefone assim, e o padre ficou bravo do púlpito, e a senhora estava assim, bem na frente, que assim, o púlpito estava aqui, ele pegou e levantou e olhou assim para ela, a senhora e abriu a bolsa e começou a jogar as coisas fora, e não conseguia encontrar o celular, e no momento ela olhou para ele e fez... Não se preocupe, eu não vou fazer nada disso. Aqui nós temos exatamente o divisor de águas do mundo protestante moderno, que é o mundo subjetivo de opiniões, do que eu acho, do que sai de mim, do que eu produzo, e o mundo católico, que é o de descobrir o que as coisas são. Seja este mundo concreto, seja a religião. São duas atitudes opostas. Shakespeare, muitas vezes, mesmo algo complicado e difícil, ele reconhece que a realidade é tal, mesmo que isso fale em contra de mim. Tanto para o ser de contra. Entramos então no corpus do artigo Respondeu, legendum quod. Eu demorei um pouco e duvidei bastante que linha de raciocínio eu tomava nesse ponto central da conferência, porque eu podia tomar dois critérios diferentes para embarcar nessa conclusão. Ou eu tomava o tema central do título desse curso, que é Otelo, que é o tema da tentação, e ia atrás de uma conclusão conforme o que nós vimos nesse drama da tentação. Ou então, outra linha de considerações, que é a da conveniência de ler Shakespeare. A conveniência de ler uma literatura profana, entre aspas. Pelo título do artigo, os senhores veem que eu optei pelo segundo critério, a conveniência de ler Shakespeare, mas a minha ideia, para complicar um pouco as coisas, para rebuscar um pouco, é partir dessa consideração, a conveniência de ler Shakespeare,
e tentar chegar a essa ideia da tentação. Vamos ver se eu consigo conciliar as duas. O primeiro ponto do nosso raciocínio é que Shakespeare é considerado universalmente, isso é uma força de evidência, como um dos grandes escritores da história. Mesmo qualquer homem é capaz de reconhecer que Dante foi um grande escritor da história, mesmo que diga: a minha opinião é diferente da opinião de Dante, mas Dante foi um grande escritor. Porque é tal a evidência de força da obra feita por ele. Os autores clássicos, Virgílio, Homero, depois Dante, Shakespeare, Cervantes, e nós ficamos aqui nessa linha dos grandes homens. Certamente, antes de se perguntar se é conveniente ler a Shakespeare, a gente deve investigar se a sua grandeza é real ou se é alguma coisa forjada. Se nós descobrirmos que a grandeza de Shakespeare é algo real, já seria suficiente para abordar a obra dele. Se ele é realmente essa figura universal, como parece ser, isso já nos daria uma primeira resposta. E aqui, nessa ordem de considerações, a gente podia falar do papel da verdadeira literatura. O que vale uma verdadeira literatura? Uma falsa literatura é muito perigosa, faz muito mal. A preparação da Revolução Francesa se fez pelo... Como é que chamava? Os panfletários... Como é que chama? Já sai o nome, me escapa o nome. O enciclopedismo, toda essa canalhada de gente que não vale nada, mas o papel aceita tudo. Então, o papel aceita. E um cita o outro, um fala bem do outro, e o mundo fica impressionado com o valor. Né? Há alguns anos atrás, todo o mundo falava de Dan Brown. Uau! Que força! Hoje, se perguntar para alguém quem é Dan Brown, quem? E foi ontem que ele foi o homem mais vendido, ele é um homem vendido, mas o que eu quero dizer, o homem que vendeu mais obras. Pois é, não tem grandeza nenhuma, nada. É completamente vazio e a sua grandeza é fabricada. A gente tem que investigar se a grandeza de Shakespeare é real. Mas se é real, a verdadeira literatura funciona, como nós dissemos, como um espelho privilegiado. Nós temos uma ocasião de olhar circunstâncias, fatos, na sua verdadeira proporção, que a nossa vida não nos dá ocasião. Nós percebemos aspectos que nós não perceberíamos. O autor, um verdadeiro artista, percebe finezas da realidade que nós não vemos. E, em segundo lugar, a literatura move o nosso interesse cansado, a nossa alma envelhecida, e faz com que a gente seja atraído que a gente veja com esse certo interesse algo que a gente não alcançava.
Quantas vezes acontece que nós estamos diante de algo grande e importante e nós não nos damos conta? Eu confesso que em exposição de arte ou no museu, me irrita muito escutar falar, porque você está tão concentrado prestando atenção num quadro. Eu sinto um vulcão de ódio e de raiva quando eu escuto um comentário fútil do lado e você está tentando prestar atenção num quadro, numa obra. Ai, lindo, né? Nossa, coisa mais bonita. Pois é, não tem nada que... O sujeito está do lado de um drama existencial, coisa mais linda, né? Olha só, essa futilidade diante do trágico, a obra de arte, especialmente a literatura, consegue sacudir essa futilidade, esse vazio. Alguns autores mais que outros. O gênio, não só ele vê, mas ele consegue arrastar e levantar a mediocridade dos homens comuns para que alcancem ver o que ele está vendo. Aqui, Shakespeare, então, sendo um grande, e parece que há essa unanimidade, não só universal, mas desde Shakespeare até agora, desde o século XVI até agora, nós temos uma constante afirmação e admiração dessa grandeza de Shakespeare. Muito difícil que ele não fosse realmente esse grande gênio. Mas, passo o seguinte do nosso raciocínio. A nossa investigação, e aqui eu lhes recomendo especialmente este livro, The Quest for Shakespeare. Como é que chama? The Quest. A aventura, não, como é que chama? A busca, The Bard of Avon and the Church of Rome. O poeta da Inglaterra e a Igreja de Roma. Muito segura a afirmação do catolicismo de Shakespeare. É inegável. E o que é mais surpreendente, aqui ele mostra o catolicismo de Shakespeare de modo inegável pelas circunstâncias históricas, pelos documentos. Mas, se nós olharmos os temas universais tratados nas suas obras, os temas de fundo, como é o caso em Otelo, a tentação, são todos eles considerados sob um enfoque de uma visão católica. Essa é o ponto que Chesterton dizia: olha, eu não sei de documento ou não documento, mas basta ler as obras que se vê que é de um católico. Não tem como não ser. A mesma coisa o Dr. White, um crítico literário atual, americano, que dedicou a vida a estudar Shakespeare. Ele diz, a abordagem é a mais profunda possível de todos os temas e sempre uma abordagem conforme o espírito da Igreja. Aqui, por exemplo, se a gente fizesse uma comparação entre Tolstói e Shakespeare. Tolstói é um verdadeiro artista e um verdadeiro escritor e um grande escritor. A obra literária de Tolstói é admirável. Portanto, o ponto anterior é verdadeiro e nós devemos aproveitar da obra dele. Nós comentamos aqui Ana Karenina, uma obra extraordinária
que põe em paralelo a ascensão de um homem e a relação como a mulher sobe junto com o homem e a caída de outro homem e como a mulher cai junto com o homem. Paralelo de dois homens, muito interessante, muito fino, mas as ideias próprias de Tolstói eram péssimas. Ele chegou a enlouquecer por causa das próprias ideias. Ele morreu louco, porque ele se via obrigado a ser consequente com as suas ideias, que eram absurdas. Então, essa situação, ele terminou enlouquecendo. Tolstói é o pai do pacifismo moderno. Gandhi vai aprender os grandes ideais do seu pacifismo com Tolstói. Ora, não tem nada mais contrário ao pensamento católico. Então, quem vai ler Tolstói tem que saber que ele é um grande artista e um péssimo pensador. A gente tem que ler, sendo católico, sabendo olhar. No caso de Shakespeare, não só ele é um grande artista e dos mais importantes, mas o seu pensamento não é seu. As ideias ali são as ideias do que as coisas são, da realidade, o pensamento da igreja. Isso faz com que, para nós, o estudo de Shakespeare, a aproximação a Shakespeare, seja ainda mais interessante, um passo mais no nosso raciocínio. Shakespeare, ele não vai falar a obra dele, o que ele vai se dedicar a falar nas suas peças, não é uma exposição da doutrina, não é uma análise, não é uma obra medieval em que nós vamos considerar a doutrina católica, como poderia ser a Divina Comédia de Dante. As obras de Shakespeare são obras que falam, podemos dizer, dos temas morais. São os temas universais da natureza humana diante deste mundo. O centro do Shakespeare, o centro das suas considerações é de considerações prudenciais. Shakespeare está querendo nos propor a consideração do que se deve fazer ou não fazer. E aqui é algo interessantíssimo, porque a prudência é o centro da vida de um católico. Ela supõe os princípios do catolicismo e a arte da aplicação desses princípios. São dois movimentos na prudência. Uma sabedoria universal e uma sabedoria concreta, prática. Ora, essa sabedoria prática da prudência, a arte da prudência, só se aprende de outro prudente. Eu posso estudar os princípios, mas a aplicação dos princípios, a aplicação concreta, essa exige a virtude da prudência, não só o conhecimento. A arte da prudência é como um fogo vivo que só se transmite em contato com outro fogo. Não se aprende a arte da prudência nos livros. Não se aprende. Não se aprende nos blogs de internet. Podem procurar na Wikipédia. Vocês podem até encontrar os 8 passos da prudência. Mas não se aprende em Wikipédia como ser prudente. Só se aprende como ser prudente de outro prudente. Assim, se é fato que Shakespeare tem o dom e a expressão da prudência católica, é algo muito interessante. Entrar em contato com essa expressão
tão fina como a obra de Shakespeare, do exercício de prudência. Aqui, só um parêntese, dessa consideração, a gente vê a importância do convívio com homens prudentes, como nós precisamos desse convívio, e como é perigosíssimo o convívio com os homens imprudentes. Todo o processo de educação, o pai que educa um filho está em formar a inteligência, formar as virtudes para realizar os atos, mas principalmente transmitir a prudência. É o que tem de mais fino na educação, isso que não pode ser feito senão de alma a alma. Aqui, a tese, um dos pontos centrais da tese desse curso, é que o contato com as obras de Shakespeare nos dá um vislumbre dessa prudência, de elementos dessa prudência. Uma objeção, sem entrar nas objeções, mas uma objeção a esse raciocínio. Padre, Shakespeare é um homem de outro mundo. Na prudência, o senhor falou, estão os princípios, está a aplicação no caso concreto. Ora, o nosso caso concreto é completamente diferente do de Shakespeare. Diria o Nelson Rodrigues, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Pois é. Shakespeare viveu num mundo enlouquecido. Ele viveu nesse mundo que passava do mundo católico medieval para o mundo moderno. Se trata da mesma doença. É um problema exatamente o mesmo. Também, nós estamos no estado terminal desse doente. E aqui está no começo da doença. Mas é a mesma doença, é a mesma natureza de drama que nós vivemos, é a que ele viveu. Ai, padre, não. Nós vivemos numa situação muito... nós estamos cercados. Ai, os ingleses não. A sociedade inglesa era extremamente fechada. Ninguém mexia um dedo sem que todos soubessem. Aqui a gente tem uma certa distância, uma certa privacidade. No mundo inglês, ninguém tinha privacidade de nada. Todo mundo vigiava. Era uma cidade do interior grande. Uma cidade, em espanhol se diz cidade pequena, inferno grande. A Inglaterra era um inferno grande, como o nosso mundo. Há dois grandes perigos. Essa objeção diz, Shakespeare não é do nosso mundo. É uma objeção importante porque na virtude da prudência há dois grandes erros. Primeiro, a de relativizar os princípios, ou me equivocar nos princípios, aí não tem prudência possível. Se eu perco os princípios, e aí eu tenho um homem completamente moderno. Mas eu posso também ter os princípios e não saber aplicá-los. Ter uma dureza de aplicação nos princípios que desconhece as circunstâncias e termina deformando o princípio. É um perigo grave. Para nós católicos, neste mundo enlouquecido, como se aplicam os princípios católicos? Como que a gente vai enfrentar essas circunstâncias? E muitas vezes nós afirmamos, é assim. Ou então dizemos, não, bobagem, esses princípios não valem mais. Aí eu tenho um católico modernista, ou então eu tenho um católico duro,
um católico que está indo na direção do farisaísmo. É grave, é grave. É um perigo. Encontrar alguém que teve nas mesmas dificuldades que nós passamos e que saiba expressar finamente e que consiga atrair a nossa atenção cansada para os pontos difíceis de aplicação dos princípios, é algo muito, muito interessante. As circunstâncias são algo que devem ser consideradas para a aplicação dos princípios. E aqui, esse é um ponto muito importante, porque as circunstâncias podem escurecer a visão dos princípios. São tais as circunstâncias, por exemplo, o mundo de hoje. Nós estamos num mundo onde as circunstâncias são tais que o tempo todo a gente não sabe como se aplica. Eu podia dar 1000 exemplos aqui. A tese é que Shakespeare foi um católico de gênio literário, vivendo num mundo enlouquecido como o nosso, de fato se trata da mesma crise, e que além disso, ele escreve as suas obras se dirigindo aos católicos que sofrem a perseguição, com a especial ideia de lhes ajudar a não cair na ilusão das circunstâncias. Essa era a intenção de Shakespeare. As circunstâncias podem criar uma ilusão. A correnteza do que todos fazem nos escurece. Tá bem? Volto a dizer, as obras de Shakespeare não são um tratado de princípios. Ele supõe que nós conheçamos os princípios. Por isso que o mundo moderno lê Shakespeare e não entende. Porque ele está falando para católicos. É verdade que ele fala de coisas universais, e aí todos entendem, mas ele fala apoiado em princípios universais católicos. É preciso ter essa inteligência para entender o que ele está dizendo. Mas o principal dele é uma certa aplicação desses princípios. Se os senhores me permitem, um livro muito interessante do padre Calmel, um dominicano, Teologia da História. E o padre Calderon faz a introdução e ele defende exatamente esse ponto que eu estou aplicando ao Shakespeare, mas o padre fala aqui da sabedoria sacerdotal do padre Calmel, que é capaz de não só ver o modo de aplicar as coisas, mas o que convém, o que... Deixa eu ler. Ele faz uma comparação dizendo que Monsieur Lefebvre também tinha essa mesma sabedoria. Um era mais teórico e o outro mais prático. Quem tem a prudência tem a liberdade de se ver em qualquer situação. É isso que o padre diz, que o padre Calmel se via diante deste mundo enlouquecido moderno com uma soltura e facilidade que nós não temos. Nós nos assustamos e travamos diante desse mundo moderno. O padre Calmel, diz o padre Calderon, tem uma tranquilidade de olhar esse mundo enlouquecido e dizer: isso aqui presta, isso aqui é interessante. Olha, podem ler isso aqui. O padre Calderon, ele mesmo diz: nós
católicos, diante desse mundo louco, nós nos fizemos desconfiados. E com motivo. Porque nós tivemos uma dura lição depois do Concílio Vaticano II. É difícil ler os autores sem desconfiar, dizendo: será que não tem algum problema aqui? Isso aqui deve ter algum erro, deve ter algum problema. E essa desconfiança termina nos endurecendo e nós passamos a ser completamente desconfiados. E a gente entra numa dialética: ou eu me faço modernista e sigo os erros, ou eu me faço de um catolicismo conservador, duro, fariseu. Ora, aquele que tem a luz da fé clara e uma prudência segura, tem uma liberdade diante das circunstâncias que nos assombra. Nós, homens frágeis, ficamos assombrados diante dessa liberdade. E o Padre Caldeirão diz: este livro aqui trata justamente dessa visão de um homem assim prudente diante das circunstâncias desse mundo moderno, falando aos seus fiéis. Ele diz: é um livro que devolve a paz à alma. É muito interessante, tanto o livro quanto a introdução do padre. Eu não digo que Shakespeare tenha uma obra sacerdotal. Ele não se dirige a esse conselho espiritual sacerdotal diretamente, mas é uma visão católica deste mundo enlouquecido, das circunstâncias desse mundo enlouquecido. Na obra que nós lemos, o Otelo, o que nós vimos? Um homem que começa a ver a realidade com os olhos do demônio, do Iago. Nós vemos uma cena perfeitamente normal. Desdémona conversando com Cássio, ambos honestos, ambos homens honrados, e conversando sobre algo honrado, e chega o Otelo, junto com o Iago, e vê aquela mesma cena que nós vimos, e o Iago diz: oh, I like not that. Eu não gosto disso. Como? Que? E nós vemos como o Iago consegue manipular as circunstâncias para que o Otelo veja aquela realidade com os seus olhos. Eis aqui a tentação. Essa é a essência da tentação, da sedução. Ver o mundo com os olhos do demônio, com os olhos das nossas paixões. Ação terrível, violenta e difícil de não cair. Hoje nós vivemos num mundo de opiniões completamente subjetivas. Se perdeu qualquer ponto de referência do concreto e nós estamos soltos. Nós somos arrastados por ventos de todos os lados e nós passamos de uma tribo urbana para outra tribo, e nós vamos trocando de lunetas, de focos, de filtros, mas nunca vemos a realidade. Shakespeare propõe na obra de Otelo como a grande ideia, a grande chave de solução para que a gente não caia na tentação. Qual é nós dizíamos que em toda obra trágica há uma sabedoria que se alcança. Qual é essa sabedoria? Shakespeare está dizendo aqui que o que faz com que a pessoa, o homem, consiga não ser arrastado pela visão do mundo, das opiniões ou do outro, ó coisa surpreendente, é o conhecimento das próprias fraquezas, é o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si, a desconfiança de si, é o que
põe o homem a salvo. Aqui nós podíamos ver, por exemplo, a figura de Cássio, que não é um homem sem pecados. Ali está a figura de Bianca, que mostra os pecados de Cássio. Mas ele é um homem, depois que ele ficou bêbado, ele sabe que ele traiu Otelo, que ele é um sem vergonha. E ele fala com toda a simplicidade. O Iago tenta dizer para ele: não, que bobagem, não fale mais disso, como? E ele não sai do conhecimento seguro da sua fraqueza. Ele sabe, é esse conhecimento seguro da própria fraqueza que coloca o Cássio a salvo. Não completamente, ele vai ser atacado, ele vai ser bombardeado pelo Iago, mas ele não é destruído. E ele termina sendo o governador de Chipre. É ele que vai ser o novo Otelo, aquele que vai alcançar o que o Otelo não alcançou. Quem adquire na peça a sabedoria trágica é o Cássio. Ele que vê as circunstâncias inteiras e diz: entendi. Não confiar nas próprias forças, não presumir. As nossas fraquezas são o ponto de contato, o gancho onde o mundo e o demônio nos podem atar. O que faz com que esse gancho não seja realmente usado pela ilusão da tentação é essa atitude do conhecimento da própria miséria. Muito fácil, muito comum entre nós levantarmos a bandeira de que não somos desse mundo, tá bem? De que nós não seguimos o mundo moderno, meus parabéns, que nós somos admiráveis. Já escorregamos. Nós já caímos na ilusão de não saber-se, não conhecer. A obra que nos é pedida é uma obra enorme, mas nós, ai de nós, esse engano de si mesmo, lutar contra o mundo moderno, mas sem conhecer as próprias fraquezas, nos leva a ser homens amargos, duros, fariseus. Já caímos. Nós caímos por outro lado, mas caímos pela ação da própria tentação. A grande conclusão desse curso é que, como Cássio, nós lemos a obra, nós tivemos essa percepção das fraquezas do Otelo que ele não viu, nós vimos como ele caiu. Nós estamos diante do mundo moderno que está fazendo a função do Iago. Pois é, nós temos que aprender dessa sabedoria trágica. O bem trágico e doloroso é o conhecimento das nossas fraquezas. Vamos enfrentar então as objeções. Shakespeare não tem nenhum tema religioso. De fato, primeira objeção, né? De fato, a primeira razão disso é que Shakespeare tenta se esconder. Ora, uma discussão no campo religioso diretamente, se ele fizesse, seria para morrer mártir. A igreja diz que os católicos não devem buscar diretamente o martírio. Se ele vem, Nosso Senhor ajuda, mas a gente não deve ir lá. Oi, com licença, eu sou católico, você quer me matar? Pois é, a igreja diz, não pode, porque nessa hora da tentação, quando a gente começar a escutar o leão rugir, a gente vai, porque a gente presumiu das próprias forças. Nosso Senhor diz, quer tentar ser mártir sozinho? Vai, vamos ver. E a gente morre de medo do leão e trai a Nosso Senhor.
Ó desgraça. Mas se a gente sabe que é fraco, e Shakespeare, o tempo todo ele está se acusando nas suas obras, é muito impressionante como aparece esse conhecimento claro da própria miséria. Pessoal, essa quarta linha de consideração das obras de Shakespeare, ele olha objetos deste mundo contemporâneo, moderno, mas ele olha com olhos católicos e como o católico deve enfrentar. Se a gente espera que uma obra católica seja uma obra muito piedosa, rosinha, onde freiras cantem e as crianças levem flores e todos no fim do dia fiquem contentes e piedosos e cheguem em casa com uma maçã para a avó, e são todos piedosos e felizes católicos no mundo cor-de-rosa católico, não vai encontrar isso em Shakespeare. Vai encontrar o mundo que está rugindo contra nós, o mundo anticatólico. Só que ele vai dizer como um católico enfrenta esse mundo. Então, não é pagão, renascentista e imoral. Não. Ele não é o Dante que está falando sobre um objeto católico. Ele está falando sobre a realidade com olhos católicos. Segunda observação, segunda objeção. Ler Shakespeare é perder tempo. Nós somos homens sérios. Ficar lendo comédia. Nós temos coisas importantes. Nós temos que reconstruir a cristandade. Pois é. Em primeiro lugar, se a gente conseguir rir um pouquinho de si mesmo, talvez a gente tenha salvação. Talvez a gente tenha esperança. Se a gente perceber o ridículo, nós somos um exército de Brancaleone que tem que ir enfrentar fazer uma cruzada. Puxa vida! Nós temos que rir de nós e admirar a obra de Nosso Senhor. Nós temos que desconfiar de nós e confiar na providência. O essencial da comédia, de certo modo, é isso. É perceber que junto com nós somos alma solene e corpo que escorrega na casca de banana. A casca de banana que a gente escorrega e cai nos lembra que nós estamos submetidos à lei da gravidade. Oh, que coisa! Nós que pensávamos em coisas tão admiráveis, o riso dessas circunstâncias, a comédia, se nós entendêssemos as comédias de Shakespeare, são profundamente são um remédio muito profundo. Não são perda de tempo, pelo contrário. E depois, aqui, nós podíamos distinguir, se nós dessemos alguma razão a essa objeção, que Shakespeare tem 3 grandes períodos na sua vida. Ele começa a sua vida com as comédias. As primeiras grandes obras dele são as comédias, que nós podíamos dizer são algo parecido com os mistérios gozosos do Rosário, em que Shakespeare olha o mundo como católico, com toda a tranquilidade católica, só que a perseguição se vai fazendo cada vez mais grave e Shakespeare, como católico, enfrenta a tentação grave do desespero. Ele realmente sofre. O ponto mais alto da tentação de desespero de Shakespeare é a obra de Hamlet, que é uma obra belíssima, a mais escondida e a mais direta sobre a situação de um católico no mundo anticatólico. E depois nós temos, depois dos mistérios dolorosos, das peças trágicas, obscuras, nós temos o que os críticos literários chamam as comédias sombrias. Como é?
Nós podemos dizer que são os mistérios gloriosos, as peças finais de Shakespeare, onde ele tem o coração já tranquilo diante da dor deste mundo, em que ele consegue rir, ele resolveu o drama e consegue suportar o peso das dores dessa vida sem ter caído nem na traição, nem na amargura. As obras finais, nós vamos ver no fim do ano a obra final de Shakespeare, que é como assim, o testamento de Shakespeare, que é a Tempestade. Depois a última objeção, que é como pode ser que nós tenhamos o mesmo herói, um autor admirado. Se as universidades hoje, se a Federal hoje admira Shakespeare e a gente também admira, tem alguma coisa errada aí. A gente... Pois é. Em primeiro lugar, Shakespeare se esconde. Nós falamos disso muitas vezes. E muitas vezes a admiração do mundo, desse mundo moderno, fica na primeira leitura, a genialidade da construção literária. Isso já é suficiente para causar assombro no mundo. Em segundo lugar, os temas universais, Shakespeare trata da natureza humana, nas suas considerações mais altas, e como ele se esconde, é fácil de manipular uma obra de Shakespeare. É fácil. Ora, esse mundo de opiniões encontra então Shakespeare uma figura maleável. Mas se os senhores forem olhar com cuidado, o mundo moderno fala de Shakespeare, mas não estuda Shakespeare. Não tem mais, salvo raríssimas exceções, faculdades de literatura que estudam Shakespeare. Se menciona. Foi um grande. Mas a dedicação a Shakespeare produz um efeito tão profundo e benfazejo que já não se estuda mais. Já não se faz comentário. E, em todo caso, se faz comentário a interpretações de Shakespeare. Mas dedicar-se à obra é raro, raríssimo. Isso mostra, justamente, que incomoda a visão do mundo moderno. Eu falava dessa professora de Harvard, que comenta Shakespeare, que eu assisti o curso dela,